Alô, meu povo e minha pova aqui do YouTube. E aí, pova? Povo e pova. Tem os povos. Os povos. Tem os povos e as povas. E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Vocês estão bom ou não? Gente, é o seguinte, hoje viemos com uma nutrícia. Nossa, Nutrícia. uma nutrícia. Uma nutrícia, porque... Nutrícia triste. Uma notícia triste. Por quê, amor? Pela segunda vez nós tivemos o nosso visto americano Negado. Gente, não vou falar bobeira nesse YouTube, né? Porque não pode, mas assim, dá um desespero, né? Quem já foi negado uma vez. Gente, já foram duas negativas. Foi uma em março de 2023 e uma agora dia 2 de janeiro. E quando fui negada em março, gente, me bateu uma depressão. Parece que você se sente errado. É como se você não fosse digno de entrar ali, sabe? Sendo que a gente já foi pra vários lugares, até aqui no Brasil ou fora. Então, é tipo como se você... Um certo lugar do mundo que as pessoas não querem deixar você entrar, sabe? Eu fiquei de luta, assisti muito vídeo e tal. O que você sentiu? É uma sensação muito ruim, porque a gente tem que passar por uma prova de que você quer permanecer no Brasil e que você tem só interesse de viajar mesmo e conhecer. Dá um certo... É como se você fosse errado. Dá um desânimozinho, porque eles estão contando só a verdade. E parece que eles têm a verdade sobre você e você não. É isso. Mas... A gente não tem interesse nenhum de morar nos Estados Unidos. Nenhum. Seria só pra gente conhecer mesmo. A gente fala que se a gente fosse morar em algum lugar, seria em Londres, que a gente tem família lá, seria uma estrutura melhor. Mesmo que não morando com eles, mas só de ter parentes ali, seria muito mais fácil pra gente. A gente ficou lá 8 dias, nem pensou sequer isso. Então, é frustrante. As duas vezes eu fiquei meio depressiva, agora foi dia 2 de janeiro, hoje estamos no dia 7 de janeiro. E eu tô encabulada. E a gente vem contar um pouquinho da experiência de como é a questão da entrevista, como que funciona o consulado, a embaixada lá em Brasília, para vocês já poderem também irem mais preparados na parte que a gente conhece, tá? A gente teve negativa 2 vezes, mas a gente tem algumas coisinhas que a gente quer falar para vocês. Só não vamos falar a parte de preenchimento de 10.160, não vamos falar sobre CASB, porque eu sei que tem muitos vídeos aqui, e todos os vídeos que eu fui atrás eu pulei essas partes, porque quando você já tem negativa, você já sabe como funciona. Então, se vocês têm interesse de descobrir como abre o processo, eu aconselho a achar uma assessoria que seja boa, ver comentários bastante, porque tem muito golpe, tá, na internet. A gente acredita que o primeiro que a gente teve foi um golpe. E quando você erra já na primeira 10.160, também que você já suja seu nome, sabe? Eles têm todo o seu perfil lá. Então, não vamos falar essa parte de casa e preenchimento de 10.160, tá? Já vamos direto pra a entrevista. Eu e o Lucas... Não pode falar. Eu e o Lucas, eu sou autônoma, PJ, MEI, esteticista. Eu sou formada em estética desde 2013. E desde 2013 eu trabalho nessa área. Eu não tenho nem carteira, nunca tive carteira. Porque eu entrei na estética, trabalhei de comissão e não era carteira. Em 2015 eu comecei a trabalhar pra mim, mas meu CNPJ foi aberto em 2018. E desde então eu sou PJ, pago o INSS certinho, faço imposto de renda física e PJ certinho. Tenho meu CNPJ ativíssimo e mesmo assim... não deu certo. E o Lucas? Eu trabalho em uma empresa, hoje uma multinacional francesa, tem 14 anos que eu trabalho lá. Hoje eu tenho um cargo de liderança nessa empresa, então eu tenho a carteira assinada, declaro imposto de renda conforme manda a legislação, a gente tem bens em nosso nome, a gente tem renda que mostraria que a gente tem interesse apenas em turismo, a gente conseguia se manter nesses dias de turismo, mas não foi o suficiente para embaixar, para cônsul, né, que eles chamam, ou cônsul, né, no nosso caso a segunda vez foi a mulher, para entender e dar a aprovação do nosso visto, tá? Primeira coisa que eu dou a dica pra vocês quando forem fazer a entrevista em Brasília, tá, pessoal? Que a gente é fã de Brasília. Nós moramos em Uberlândia, Minas, e daqui lá são 400 quilômetros. Então a gente opta em ir pra lá porque a gente pode ir de carro, nós temos amigos que moram lá, então a gente aproveita e já faz uma visita. Quando você for fazer a sua entrevista lá na embaixada, que é lá na Avenida das Nações, primeira dica, você pode chegar antes da sua entrevista, tá? Você fica na fila, mas eles podem chamar. Se tiver menos pessoas na primeira fila, eles estão chamando. O que eu falo, na hora que for pra fila, só levem a pasta de documentos. Eles não permitem entrada de celular, não permitem entrada de bolsa, não permitem entrada de smartwatch, relógio, coisa nada. Relógio só se for de ponteiro. Bolsa de mulher eu vi 1 ou 2 entrando, mas eles revistam tudo. Lá dentro não pode nenhum item eletrônico, eles são muito rigorosos. E vale lembrar que dentro da embaixada, a lei que prevalece é a dos Estados Unidos. Gente, não pode levar nada, é só você e a pasta de documento. E a chave do carro você tiver de carro. Se você for de Uber, vai ter que deixar lá naquele negócio que paga, pra pegar o Uber pra você ir embora. Isso mesmo. Então, Entrevista. a gente temos uma renda consideravelmente boa, nós dois juntos, dá mais um pouco de 10 mil. Temos uma renda legal, nós dois juntos. Pro Brasil, né? Claro que pra eles 10 mil é 2 mil dólares. Vai? Tipo, quase nada, não sei. E aí, eu acredito que a negativa vem
pelo fato de eu estar na estética. Esse vídeo também é um apelo para todas as pessoas que trabalham na estética também. Se puder comentar nesse vídeo aí embaixo, falar eu também sou esteticista, eu passei, pra mim poder ter essa experiência, porque algo me diz que a estética tá barrando a minha entrada lá no meu sonho nova-iorquino. Porque as pessoas saem daqui do Brasil formado em direito, engenharia e vão pra lá trabalhar com estética. Então, se você é esteticista, formada, tem sua empresa e conseguiu o visto, deixe seu comentário aqui pra mim, pra gente bater uma ideia. Porque eu tava pensando até em arrumar outros rumos pra minha vida, porque esse é um sonho muito, muito importante, assim, pra mim, desde criança. Então, já que eu já tive outras experiências de outros países, por que lá não, né? E lembrando, pessoal, um dos requisitos que a gente viu muito vídeo é você ter viagem pro exterior, você ter viagens internacionais. Hoje eu e a Kevin, a gente conseguiu, depois de muita luta, a gente tem 2 viagens, né, assim dizendo, e a gente já visitou 4 países. Então a gente visitou Reino Unido, França, Portugal e Chile recentemente. E nem isso mostrou interesse para não tivemos como demonstrar o interesse que nós queríamos ficar. O vínculo não é de viagens internacionais, não é de casa, carro, família. O vínculo, ele é empregatício. O vínculo que eles pedem é empregatício. Não adianta você ter casa, viagens. Eu vi relatos de pessoas que viajam o mundo inteiro, tá cheio de foto de viagem no Instagram e não passou. Então, pessoas concursadas ou que tem uma renda ótima no CLT, passa. Então, o vínculo que eles querem é empregatício. Eles querem ver por que você ia deixar o Brasil pra viver o sonho americano lá, sendo que você ganha muito bem aqui e tem um emprego muito estável. Então, eu acredito que o CLT tem que ter uma renda aí de 10, 15 mil reais. Eu acredito. E muitos anos de carteira. E o PJ estética é o pior de todos. O PJ não é um tipo de vínculo. Eles não veem o PJ como um tipo de vínculo. Principalmente eu que sou pequena, que sou MEI, que não tem funcionário. Então não vê como um tipo de vínculo, mesmo você declarando como o maior valor que você declara lá de MEI, que agora aumentou para 91, fiquei sabendo, 97 mil por ano, era 81. Mesmo você declarando assim o maior valor, para eles você pode fechar seu NPJ aqui agora e vai lá. Então... E assim, pessoal, nós estamos falando a nossa opinião, isso não existe nada escrito. Não. Nós também temos relatos que a gente pesquisou, teve gente lá que a gente viu que tem renda menor que a nossa e que foi aprovado. Mas tem um CLT, né? Teve gente que a gente viu, por exemplo, que é servidor federal, foi aprovado rápido. Teve gente que a gente viu que era aposentado, que não foi aprovado. Teve aposentado que foi aprovado. Então assim, essa é a nossa opinião. Nós estamos querendo prejudicar a imagem do consulado americano. Não. Nós estamos dando a nossa opinião como pessoas que já foram 2 vezes. Hoje, como a Carolyn falou, a gente tem casa, a gente tem uma casa no nosso nome. Nós temos 2 veículos, a gente tem uma moto e um carro nos nossos nomes. A gente tem uma estabilidade financeira, a gente tem um valor investido. Então a gente tem condição de mostrar que a gente não tem um porquê sair do Brasil. Porque a nossa vida, nós temos todos os nossos parentes aqui. E pessoal, lembrando, o que a gente está falando aqui é a nossa opinião, tá? Não estamos querendo ofender de modo algum o consulado, a embaixada americana. Nós estamos dando a nossa opinião do que aconteceu, tá? O vínculo é empregatício. Nós temos isso, porque uma pessoa igual eu, que tem 14 anos na mesma empresa, hoje eu tenho um salário melhor. Ela que já tem a sua empresa há 5 anos, comprova, faz imposto de renda todo ano certinho. Não somos nós que fazemos, a gente temos a contadora que faz isso pra gente. Nós temos casa, carro, moto, temos investimento. Não dá vínculo, a gente vê isso. Que pra mim seria tranquilo passar por ter todo isso, mas no caso dela, por ser esteticista, tem esse barramento aí por conta dos relatos. Eu acredito que se a renda dele fosse muito maior do que ele, por ele ter 14 anos de empresa, se ele tivesse uma renda aí de 15, 20 mil reais, eu acredito que a gente passaria sim. E o meu caso, eu preciso ver pessoas da área da estética que passou, porque eu já conversei com várias e ninguém passou, tá? Então vamos pra entrevista primeira, em março de 2023. Gente, a gente fez uma assessoria com um povo aí bem ruim. Na minha DS eles preencheram errado a questão do nome da empresa, colocaram um valor a mais do que o MEI pode ganhar e ficou bem fraco o que eu sou. E aí chegando lá, pediram para aumentar o salário do Lucas também, então se na época não era. Na época juntos daria em torno de 7 mil as 2 rendas. Não, daria isso que a gente ganha hoje. Mas naquela época não. Naquela época nós não ganhava isso, daríamos a verdadeira, né? E aí chegando lá, como foi? Ele perguntou. Aí a gente foi pra entrevista. Lá é uma coisa bem simples. Você entra numa fila e depois você vai pra um guichê. Gente, é igual guichê de banco, tá? Não espere que você vai, se for a primeira vez, não espere que você vai sentar no não. É guichê de banco. Só que são guichês separados e ele te fala por interfone. Os cônsules são americanos, tá? Então se você tiver dúvida no que ele falou, peça pra repetir, tá? Não tenha vergonha. Se ele falar alguma coisa, você não fala assim, poderia repetir, por favor? Não tenha vergonha, tá?
Na primeira vez ele perguntou qual era a minha profissão, na época eu não era líder ainda, e perguntou onde eu trabalhava, só, duas Foi assim, perguntas. Pra onde vocês vão? Orlando. Isso. Quantos dias? 7 dias. Foram mais perguntas. Vocês já fizeram viagem internacional? Sim. Sim. Pra onde vocês foram? Tal, A gente tal, falou, tal. Não tinha feito Chile ainda. Não. Aí a gente ficou 15 dias nessa viagem. Aí ele falou assim, 15 dias? Aí nós falou assim, pra conhecer tudo. Ah, pra conhecer tudo. Entendi. Aí digita. Aí ele falou pra mim, com o que você trabalha? Aí eu falei, eu sou autônoma. Eu acho que foi aí, ó, que eu, me ferrei. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas autônoma de qual área? Aí eu falei, estética, da área da estética. Digita. E o visto de vocês foi negar. Aí ele entrega um papelzinho. Não que fala- pediu documentação nenhuma. Não pediu mesmo. Nada. Só entregou Então, a folha por branca. isso que Eu eu não tenho acho. mais a folhinha, né? Eu joguei as Não, duas deu fora. daquela folha. Então, tipo, pra mim, empregatício. E no meu caso, foi as mesmas perguntas desse agora, só que eu, né, fui Calma, mais- Peca, vai chegar nessa coisa. eu fui mais explicativo na segunda, na primeira Na nem tanto. segunda vez, a gente foi assessorada a falar mais bonito que o que a gente trabalha, né? Foi melhor a assessoria, Foi né? melhor a assessoria, foi a viagem, mas mesmo assim a gente não passou. Mas a assessoria foi bem melhor do que a primeira. Eu nem me lembro o nome da primeira, que eu tomei tanto ranço deles. E aí na segunda, eu já coloquei melhor com o que eu trabalhava, eu coloquei a renda mais ou menos do nível que um MEI pode ganhar por ano, né? E foi bem mais explicada a 10.160. Chegando na entrevista, ela perguntou 3 perguntas só. Por isso que eu acho que esse negócio já vem, ó, já é pesquisado E ela antes. perguntava, digitava. Ela perguntou, pra onde vocês vão? A gente falou Orlando. Orlando. Que Quantos a gente dias? vai pra Orlando mesmo. Nossa primeira intenção é Orlando, mas é A gente falou Orlando. Aí quantos dias? 7 dias. dias. Aí ela perguntou, com que vocês trabalham? Ela não foi específica. Aí eu falei primeiro com o que eu trabalho, né? Combinei de deixar ele falar primeiro, porque de risco os americanos gostam Eles têm que esse os costume, homens né? tomam, Que o homem fale compram. primeiro. Nada, gente, pra mim tanto faz a mulher ou o homem falar primeiro, mas eles têm isso. Aí eu falei que eu sou supervisor, tal, expliquei o meu cargo e a empresa que eu trabalho e o tempo que eu trabalho nessa empresa. Aí ele falou, Só. eu sou Supervisor de planejamento tá? estratégico, trabalho numa De uma multinacional há 14 anos, essa multinacional chama-se Up Brasil, que é a empresa A que eu assessoria não falou que a gente não podia falar o tempo. Eu vi relatos de pessoas falando o tempo e mesmo assim não foi negado. Então, não sei se essa explicação demais tem a ver. Eu acredito que não. só mostrei tanto tempo que eu É. trabalho na empresa. Eu tenho orgulho de trabalhar lá tanto tempo assim. É um orgulho que eu tenho. Aí, perguntou... Aí você Aí respondeu eu falei, assim. eu sou esteticista formada e tenho a minha empresa na área. Há 5 anos. Eu falei, sou esteticista formada e tenho a minha empresa na área há 5 anos. E? Aí ela, Aí ela digitou. Mas sabe que esse povo digita, né, gente? E aí ela falou assim, bem descrente, assim, na cara dela. Eu entendo corpos, imagens faciais. Aí ela falou assim, vocês têm um visto negado, né? Tipo, ela perguntou, mas afirmou, não foi? Foi, ela já deu Ela uma... perguntou, mas afirmou. Aí a gente falou, Sim, o que mudou? Aí ela, tipo assim, como se ela estivesse olhando as duas 10.160 e, tipo, não tivesse mudado nada. Ela, mas o que mudou? Aí a gente falou. A gente fez mais uma viagem internacional, a gente foi pro Chile pra tentar comprovar esse vínculo de turista que a gente tem, que a gente quer somente viajar. Foi isso que a gente falou. Só. E assim, gente, novamente, é o que eu e ela pensamos, é a nossa resposta. A gente não tava mentindo, a gente não tava falando frases bonitas. A gente viajou pro Chile, claro, a gente queria conhecer a neve, Santiago. Era um sonho nosso, tá no nosso roteirinho. Tava, né? Agora já passou. Importante. Mas era por isso, a gente tá querendo mostrar que nós queremos viajar no mundo pra conhecer, não só o mundo, o Brasil também. A gente tá viajando pra conhecer o local. É a nossa intenção em todas as viagens, gente. A gente poderia morar em Fortaleza, por exemplo, que é um lugar Foi o último lindo. vídeo, falar nisso, aproveita, segue a gente, tá? É, Segue a gente nesse canal, porque esse ano tem o quê? você tem. Ah, vocês vão ficar sabendo. Segredo de abril, a gente viaja. A gente De mostra novo. pra vocês. Mais uma viagem. Talvez agora a gente Ai, se prova, Deus né? quiser, vai dar tudo certo. Tá, E continuando. vocês viram meu último vídeo que eu postei, o vídeo que a gente conseguiu o visto do México, né? Então, pra vocês verem que ele é muito mais tranquilo de tirar. E na hora que ela perguntou o que mudou, a gente é assessorada a não falar mais nada do que eles perguntam. E como a gente não fez essa viagem ainda, eu fiquei com medo de falar. E quase que eu falei assim, ela digitando, né? Quase que eu falei, eu posso falar mais uma coisa? A gente tirou o visto do México, a gente vai fazer México esse ano, então tenho mais uma viagem aí programada, a gente ficou com medo de falar. Mas assim, a gente é assessorada a falar só o que eles perguntar, só o que eles perguntar, às vezes não é tão legal isso. Talvez se eu tivesse falado teria sido bom. Talvez não. Então, do não você já tem. Então, E aí ela digitou E negou o visto. ela nem abriu nosso passaporte, Ela tá, nem gente? abriu nosso passaporte. Então, se ela tivesse aberto, poderia ter visto o visto mexicano, mas ela não abriu. Aí ela pegou a folha, a mesma folha que a gente já tinha visto, que fala que você não teve aprovação pela seção 214, que é vínculo, comprovação de vínculo. Entregou a folha, a gente, ok, e fomos embora. Meu olho pula e dá herpes na minha boca. Eu tenho ansiedade, essa situação não é legal. Não Mas é legal. assim- Me acaba comigo. Aí, né, até pra fechar. Pra fechar. Então,
com tudo isso, são assim, o que a gente passou, tá? Lembrando, é nossa opinião sobre a assessoria. A assessoria ajudou muito, mandou muito documento que ajudou. Eu fui com muito menos documento, mas estava muito mais bem explicado. Explicaram muita coisa pra gente, até minutos antes da entrevista eu fiz uma pergunta, me esclareceram. Então, assim, é a nossa opinião, a gente entende o consulado americano em não aprovar ou aprovar, tá? Eles têm essa segurança, mas nós ficamos bem tristes com isso, porque nós tínhamos a intenção de viajar realmente no final deste ano ou no começo do ano que vem para os Estados Unidos, pra gente conhecer também lá a cultura deles, um pouco da história deles também, como a gente gosta de fazer. E nós vamos tentar esse visto de novo? Agora não, a gente vai esperar mais um tempo. 2, 3 anos. Infelizmente a gente vai saltar esse plano de conhecer Nova York, conhecer Orlando, para daqui uns 2, 3 anos, porque a gente vai fazer agora outros planos que a gente tem aí. Vocês vão ver muita coisa que vai acontecer em 2024, 25, 26 também, né? Eu penso em continuar crescer esse canal aqui, não vai crescer esse canal. Vai crescer esse canal aqui. Nós tá pensando num Eurotrip aí muito massa, alguma coisa na Europa aí que a gente vai ficar uns 20 dias viajando. Só falta dinheiro. Europa é linda. Europa é perfeita, né, gente? Viagem, Europa é linda. Mas é isso, eu tava pensando até em continuar na estética, mas ter algo mais fixo na minha vida. Eu amo a estética, só que assim, a gente passa por coisas que a gente vai desanimando, né? Então, eu tava pensando em tentar outras coisas na minha vida pra gerar esse vínculo, né? Pra conseguir realizar esse sonho. Mas o apelo é esse, se você for esteticista, já tiver tentado o visto dos Estados Unidos e passou, conta a sua história. Se quiser falar com a gente também diretamente, procura os nossos Instagram, o meu é @DJLucasSouza, tá? Porque meu hobby também é ser DJ aos finais de semana, além de eu trabalhar nessa multinacional. E o seu? É @Fernanda Ciano, cantora. Além de ser esteticista também eu canto, então a gente é do mundo artístico aí, né? Então só chamar a gente nos 2 Instagrams, aí a gente coloca aí. Pode chamar a gente responde, ela responde mais que eu, tá, gente? Então assim, chamem ela, não chamar. Tô brincando, podem me chamar também. Mas é isso. Infelizmente, não foi dessa vez. Não. E eu espero um dia, que seja daqui 2, 3, 4, 5 anos, a gente possa voltar falando que deu tudo certo. E esse ano nós voltamos para contar para vocês a nossa viagem, que nós vamos fazer uma viagem realizando o sonho desta garotinha. Como sempre, a rainha dos sonhos, né, gente? Eu já tô vivendo o sonho, mas é bom, gente, viajar. Dica, gente, viagem muito. Viagem mesmo que seja dentro do Brasil. Eu só penso em viajar. Minas tem muito lugar bonito, São Paulo tem lugar bonito, todos os estados brasileiros têm muito lugar bonito. Se Deus quiser, eu vou conhecer algum lugar bonito de cada estado. Eu acho que existe um vício chamado viajar. E eu também acho. Então é, gente. Tchau pra vocês. Um beijo. Segue a gente no canal, o nosso canal é novo. A gente precisa de ajuda, de inscritos, de comentários. Se você gostou, dá um ok. Se não gostou, também pode dar um dislike. Comenta o que você puder comentar aí nos comentários pra ajudar o YouTube a entregar. Por favor, ajuda a gente. Tchau. Beijo. Fui.